Onegai shimasu, treinador, treinadora e toda a comunidade do judô brasileiro. Começa agora o Mokuso, um podcast oferecido pela Confederação Brasileira de Judô por meio da sua área da educação, com o objetivo de oferecer elementos que contribuam para a formação continuada dos nossos profissionais. Eu sou o Sensei José Olívio e para falar hoje sobre o tema preparação física nas lutas, eu convido o professor doutor Bruno Teobaldo Campos, que é preparador físico do SESI São Paulo e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Convido também o Diego Morini, que é gestor do COB, mas que foi durante alguns anos preparador físico na Seleção Brasileira de Taekwondo e no Núcleo de Alto Rendimento, UNAR. Bom dia não, né? Sejam bem-vindos. Vou deixar vocês falarem um pouquinho aí, se apresentarem e falar a relação de vocês com o judô. Quem primeiro? Bom, então o Zé já me apresentou. Eu fui atleta de judô, sou faixa preta, fiz bacharel em Educação Física pela UFMG, depois fiz mestrado em Ciências do Esporte e doutorado também em Ciências do Esporte, sempre tendo o judô como um plano de fundo, né? Estudei fadiga mental, estudei recuperação, controle de carga, trabalhei um pouquinho aí como fisiologista no Minas, acompanhei o judô lá do Minas Tênis Clube durante alguns anos e hoje já atuo como preparador físico. Então, judô sempre esteve presente na minha vida em vários âmbitos, né? Como atleta, como estudante e agora como treinador / preparador físico. Eu vim do Taekwondo, como você falou, então fui atleta de Taekwondo, treinador de Taekwondo. Porém, na graduação fiz faculdade de Educação Física e eu ingressei no grupo de estudo de lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate, que era comandado pelo professor Emerson Franchini, que é o maior pesquisador aí em judô. E ali, cara, comecei a estudar um pouquinho mais a modalidade, fisiologia do judô, entender como era a preparação física da modalidade, comecei a acompanhar os campeonatos. E assim que eu me formei na USP, eu entrei como preparador físico no Esporte Clube Pinheiros. E uma das modalidades que eu era preparador físico era o judô, então eu atuei na prática ali durante 4 anos com a modalidade. Hoje na Brasil a gente tem alguns atletas de judô que a gente assessora, mas de clube grande a minha atuação profissional no judô foi ali com o Esporte Clube Pinheiros. Legal. Só pra gente quebrar um pouco o gelo aí, né? Uma perguntinha de ordem pessoal, né? Vou começar pelo Bruno aqui. Bruno, quem são seus ídolos no judô, né? Você disse aí que é um judoca de coração, né? De coração, graduação e atuação. Então, quem são seus ídolos no judô mundial e no judô nacional? Cara, mundial não tem como não ser o Nomura, né? Tricampeão olímpico. Mas nacional e também internacional, Luciano Correia. Tive a oportunidade de conhecer o Luciano primeiro na TV, né? Vendo ele lutar, depois pessoalmente. Então, assim, como atleta, acho que é um dos grandes exemplos que a gente tem no judô brasileiro em relação à dedicação, persistência, resiliência. Um judô de muita energia, muita vontade, então é um grande ídolo para mim. E depois a gente virou amigo, então virou um ídolo pessoal também. Bom, eu pensei em falar do Nomura, mas eu falei, cara, vamos variar um pouquinho. Eu venho da preparação física, eu gosto de gente forte. E aí eu gosto muito do Iliades. O Ilias Iliades é um grego que eu achava, cara, fora de série do ponto de vista físico, assim. Então eu gostava muito das lutas dele. Então, como referência internacional, para variar um pouquinho aqui, vou deixar o Iliades. E como nacional, acho que o Leandro Guileiro, para mim, cara, ele era o fino ali. Lógico que eu não sou faixa preta da modalidade, a gente acompanha, né? Já vi muito treino de judô, mas nunca pratiquei. Mas, cara, eu achava ele o fino da técnica, com um repertório gigante, bem fisicamente. Então, e além de eu sempre gostar muito do posicionamento dele, eu acho que ele é um cara muito coerente, sempre gostei muito do posicionamento dele. Então, deixo aqui o Leandro Guileiro aqui como minha referência nacional. Muito bons nomes, né? Muito bons nomes. Gostei do Ilíades, hein? Surpreendeu, hein, Diego? Falei, pô, vamos mudar um pouquinho. Mostrou pro pessoal que ele acompanha o judô mesmo, né? O Ilíades já tem um tempo aí que saiu do cenário e ele ainda foi buscar o Ilíades. Foi bom. Pessoal, vamos começar aí a pensar muito da preparação física e hoje acompanho o trabalho de vocês, a gente vê que nos grandes clubes isso é uma coisa que já está bem desmistificado, né? Mas ainda existe muita mito em relação à preparação física do judô, né? Então, assim, como primeira pergunta que eu tenho
Quando começar a fazer preparação física no judô, né? Qual seria a idade ideal para um praticante começar a fazer sua preparação física no judô? Se existe uma idade ideal. Podem ficar à vontade aí para... Você quer falar primeiro? Vamos lá. Eu acho que assim, ali no sub-13, é ideal que o atleta, a criança, ela já começa a ter alguns estímulos físicos, né? Mas tem que ser enxergado num modelo de progressão e de longo prazo, onde a gente não queira pegar um treino de um adulto e reproduzir de uma maneira reduzida numa criança, né? Um treino de mini adulto. E sim entender que o sub-13 ele precisa de um modelo de preparação física condizente com a fase que ele está, que é pré-puberal, uma fase de desenvolvimento motor, uma fase de desenvolvimento cognitivo. Então, ter elementos técnicos e de controle motor, onde você já consiga inserir alguns elementos que vão ajudar ele lá na frente a ter uma boa técnica, uma boa consciência corporal e ajudar ele a ter um bom desenvolvimento. Então, assim, lá no SESI, por exemplo, a gente faz um desenvolvimento ali no sub-13 já do ponto de vista físico, mas condizente com o que é o específico para a faixa etária, e não um treino de um mini adulto, né? Pegar um treino de um sênior e querer reproduzir ali de uma maneira reduzida, menos séries, menos repetições ou menos carga. Mas quanto mais cedo esse estímulo, melhor, mais condizente com o desenvolvimento. Então, assim, a sua linguagem é diferente, a forma de você corrigir é diferente, os estímulos que você dá são diferentes. Então, assim, é importante entender que cada fase vai ter essa diferença, mas quanto mais cedo, melhor. Aqui eu não tenho como não referenciar o modelo de treinamento em longo prazo do Comitê Olímpico do Brasil. Hoje, tanto o Comitê Olímpico quanto a própria CBJ tem um modelo de treinamento em longo prazo com diretrizes específicas para cada uma das faixas etárias. E aí vale a gente pensar, por exemplo, o que a gente chama de preparação física. Por exemplo, o estímulo físico ele vai ser inerente em todas as faixas etárias. Agora, se chama de preparação física uma preparação específico, vamos supor, uma sessão essa de preparação física, aí normalmente vai começar ali a partir do sub-15, que é uma etapa que a gente chama de aprender a treinar. É o aprender a treinar nessa fase do modelo de desenvolvimento, onde a gente vai começar uma especialização um pouquinho maior. As 3 primeiras etapas da fase de desenvolvimento, elas são voltadas para o que a gente chama de physical literacy, como se fosse você ter um letramento corporal, vamos dizer assim. Eu não sei exatamente qual que seria a tradução literal disso no português, mas é algo nesse sentido. Dentro dessas 3 primeiras faixas etárias, onde vai ali até os 12 anos, mais ou menos, lógico que vai variar de modalidade para modalidade, vai ter modalidades que são mais precoces, modalidades que são mais tardias, mas nessas 3 primeiras faixas etárias a gente vai ter basicamente o objetivo de aumentar o repertório motor a gente não pode chamar de atleta, mas do praticante. E vai ser natural que você vai ter estímulos físicos. Então imagina o seguinte: se eu ensinar uma criança a fazer uma parada de mão, isso é uma preparação física? Quando eu coloco, por exemplo, fazer carrinho de mão, coloco uma estafeta ali, 2 fileirinhas, aí fazendo, segura a perna e vai avançando na posição de flexão. Isso é uma preparação física? Estou dando um estímulo físico. Coloco os meninos fazer um cabo de guerra. Isso é um estímulo físico. O ponto é, dentro dessas faixas etárias, a gente vai ter todos esses estímulos. Por exemplo, vou ensinar a saltar horizontal, faz sapinho aqui, por exemplo. Isso daqui é preparação física, mas ela não vai ser sistematizada num sentido assim, para esse atleta de 10, 12 anos, vou ter uma sessão de preparação física específica. Isso daqui vai estar dentro do programa de treino do treinador, do professor de judô, e obviamente ele vai ter alguns estímulos físicos. E aí que vai trabalhar força, vai aumentar o repertório do aluno. E aí no aprender a treinar, que aí a gente vai entrar ali meio que no sub-15, aí normalmente você vai ter uma sessão a mais ali, treino específica para a preparação física, então é ali que a gente vai começar a fazer esse trabalho. E obviamente vai acabar aumentando as cargas e o volume conforme o passar das idades. É legal voltar ao documento, né? Porque você referenciou o documento para o treinador que queira ter acesso. É o programa de desenvolvimento esportivo que tem disponível no site do Comitê Olímpico do Brasil. É um material muito legal, muito bem referenciado, né? Para quem trabalha hoje dentro de uma perspectiva de longo prazo, ou qualquer trabalha no sistema esportivo, ele tem que ser quase um material de cabeceira aí, porque ele é um norteador. Tem lá o CDA, né, que é o caminho do atleta, que é a proposta do documento. Mas eu vou voltar um pouco, né? Você citou aí a questão desse letramento motor, né? Inclusive tem autores falando em vou tomar cuidado com a palavra para não gerar corte, né? Mas que não tem uma aprendizagem motora muito adequada,
E o quanto isso é necessário a gente retomar. O que eu estou trazendo? Quando a gente trabalhava com um praticante de luta na década de 90, do começo ali, até o começo dos anos 2000, a gente tinha uma criança que ela estava habituada a brincar na rua, que ela estava habituada a desenvolver jogos que trazia esse letramento motor para ele. Sim. Hoje a gente percebe indivíduos que às vezes estão num nível de competição já, não de competição de alto rendimento, mas que tem déficits de aprendizagem motora que são muito grandes. E aonde a preparação poderia atuar, né? Vou dar uma experiência que eu fazia no clube, que a gente tinha um programa de preparação desportiva. Exato, para não chamar de preparação física. E se vocês entendem que isso pode ser uma alternativa para sanar os déficits motores e como isso poderia ser gerenciado, como é a experiência do SESI e que alternativas o treinador lá tem para poder inserir isso no programa dele. Sim. E aí você vai precisar entender um pouquinho como é que é o programa de treino do treino principal, né? Da modalidade em si. Se esse treino principal ele já consegue ter já consegue desenvolver um bom repertório motor, ele já tem bastante variabilidade, né? Você tem um treinador que consegue dar estímulos muito variados, você já tem dentro do próprio treino técnico-tático ali essa preparação desportiva variada e esse auxílio no letramento motor da criança. Uma vez que você tem uma preparação que já um treino técnico-tático, um treino específico ali, de judô, de tatame, que você já vê um direcionamento para algo muito específico, muito especializado, entra a necessidade dessa sessão extra aí, onde você vai dar repertório motor. O mais importante é repertório. Repertório não só de técnica de movimento, mas repertório de ambiente, de situação, né? Um ambiente situacional onde você tenha uma demanda cognitiva elevada. Então, eu acho que o problema do letramento motor hoje, por essa necessidade de crianças que hoje não têm tanta acesso à prática esportiva não intencional na rua, né? É esse desenvolvimento cognitivo associado ao desenvolvimento motor um pouquinho mais reduzido, por um ambiente mais restrito, né? Então essa sessão extra, talvez, que a gente poderia chamar de preparação física ou de preparação desportiva, ela tem que vir com a visão, principalmente ali no pré-puberal, né? Que é onde você tem uma possibilidade de desenvolvimento cognitivo principalmente muito grande. Ela tem que vir com a visão de gerar repertório ambiental grande. Então às vezes você levar uma criança para uma piscina e gerar um treino com a variabilidade de estímulo muito grande, algo que ele nunca fez. Às vezes levar para uma quadra e colocar uma bola no meio, mas com uma boa organização e tendo uma visão de longo prazo do que é necessário e não se apegar tanto à necessidade de estar só no tatame, só com a mão no judogi. E aí a gente vai conseguir ter repertório lá na frente, afunilar, né? Afunilar a preparação. Eu acho que essa ideia da pirâmide, e aí como você falou do letramento motor, ele tem que ser enxergado com muita variabilidade. A gente precisa gerar variabilidade. E aí o preparador físico tem essa obrigação de ir no sub-13, olhar para o grupo e ver qual que é o maior déficit naquele grupo, né? É um déficit de lidar com atividades em grupo, de lidar com habilidades manuais, de entender o que está faltando ali para poder gerar essa maior variabilidade e complementar o que muitas vezes está faltando ali no tatame, né? No treino, no estímulo físico dentro do treino técnico-tático ali. Eu tenho uma visão bem ao encontro do que ele falou, e eu acho que vale, antes de responder essa pergunta sobre uma sessão extra, por exemplo, preparação desportiva, ou como você quiser chamar, eu acho que vale algumas reflexões, primeiramente, sobre a importância de você ser letrado fisicamente e a importância como sociedade. Então, assim, às vezes quando a gente começa essa discussão, pode parecer que é algo um pouco fútil, vamos dizer assim, ou algo trivial. Qual que é o problema da pessoa não saber saltar ou correr? Né? Quando a gente fala dessa maneira, fala, cara, é um problema da pessoa. Isso é um problema real como sociedade. Então eu queria, antes de voltar disso daqui, que eu acho que vale a gente entender como conceito como sociedade. E até o nosso papel social, e não só o papel esportivo. Exato, né? Exatamente. Educação então, assim, física na essência. Né? Exato. Então, assim, acho que vale dar um passo antes, porque não é uma trivialidade, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Quando a gente pega, por exemplo, igual o modelo do Cobra, você pega o modelo canadense, você vai ver que, por exemplo, o alto rendimento, você tem essas três
primeiras etapas aqui, aí depois você começa a parte de iniciação esportiva, ali no aprender a treinar, que forma como se fosse uma piramidezinha. Mas ao lado, você vai ver que está a atividade para a vida. É esperado que a pessoa, ela tenha esse letramento corporal, ele vai ser responsável pela relação que a pessoa vai ter na vida adulta com a prática esportiva, com a relação que ela vai ter com o próprio corpo. Uma pessoa que ele não tem um letramento corporal nas faixas, nas idades iniciais, possivelmente vai ter uma relação de sedentarismo com o próprio corpo. Isso daqui, eu estou falando em gasto público, de saúde. Isso daqui tem impactos econômicos, tem impactos na saúde populacional. Então, isso não é uma trivialidade. Para além disso, quando a gente faz uma iniciação, por exemplo, esportiva, no judô ou em qualquer outra modalidade, essa pessoa que vai saindo do caminho do alto rendimento, ela pode ter uma prática daquela modalidade para a vida. Então, a modalidade ela continua grande porque ela tem pessoas que praticam e ela vai ter também espectadores. Ela vai ter uma pessoa que ela não vai ser um atleta de alto rendimento, mas ela vai assistir um brasileiro de clubes quando estiver streamando. Vai ser um árbitro, vai ser um gestor, Exato. Vai ser um desenvolvedor de produtos, Exato. Vai ser um consumidor da modalidade. Exato. Sim. E aí o que acontece? Você ter uma prática que faz sentido. Então, imagina que os professores daquela modalidade, eles culturalmente conseguem dar uma prática que não é de uma especialização precoce. Porque quando a gente fala de especialização precoce, tem a questão motora, mas tem a própria pressão, os aspectos psicológicos disso daqui. A gente vai discutir especialização precoce. Segura. Não, é que eu só estou relatando essa importância de tudo isso. Então, dito isso, existe uma importância tanto para a modalidade, para essa evasão que as pessoas continuem, quanto como sociedade, as pessoas terem uma relação ativa com o dia a dia, uma relação com o esporte ativa, sabe? Então isso daqui vai dizer como que esse adulto vai ser. Então por isso que é importante esse letramento corporal dentro das faixas iniciais. Quando a gente pega o autor, por exemplo, Gala, ali, a gente vê que é uma visão mais desenvolvimentista, a gente tem habilidades básicas que deveriam ser aprendidas ali até com 7 anos, com 10 anos, e a gente vai ver, cara, dar cambalhota, arremessar, fazer saltar, várias coisas que você olha e fala, pô, os atletas que chegam para mim no adulto, eles não conseguem fazer isso. Sim. Eles não conseguem fazer isso. E aí, nesse sentido, então, a gente deveria entender que dentro dessas faixas iniciais, a gente deveria ter habilidades, a pessoa deveria sair dessa faixa etária, cara, conseguindo executar determinadas habilidades. Isso daqui é um ponto importante. Caso o treino técnico e a educação física ela não supra isso, talvez seja necessário uma sessão extra que vai tentar suprir essa demanda. De uma maneira lúdica, que isso é importante, porque isso faz parte da caracterização psicológica ali daquelas faixas etárias. Então você não pode querer treinar, né, mas cumprindo também alguns objetivos de repertório motor ali do aluno. Isso é muito interessante, né, Diego? Como você falou, não é uma trivialidade, né? Quando a gente vai a campo, né, a gente vai para trabalhar, acho que todo profissional ele busca sucesso, né? E aí, o que é sucesso para cada faixa etária que eu atuo, né? Talvez o sucesso para quem atua com criança, acho que é um ponto importante, é criar um engajamento na modalidade e uma melhora geral de repertório, de motor, social, físico, de conhecimento, né? E então a preparação física, que é o tema, né? E aí a gente pode chamá-la do que for, porque normalmente na maioria dos clubes e academias que a gente vai ter, o próprio profissional que vai ter essa função, ele pode ter elementos que vão contribuir para o sucesso do trabalho dele se ele souber como engajar, como utilizar, né? Como tornar aquele indivíduo melhor. E um dos problemas é não seguir o modelo do mini adulto, né? O modelo de treino. E hoje já tem muito material para isso, né? A gente tem muita gente trabalhando com questão de ludicidade no trabalho de crianças, mas uma ludicidade intencional, né? Não é simplesmente o lúdico. Exato. É intencional. Pô, eu quero provocar a melhora desta habilidade, ganhar essa consciência. Então, hoje tem material para fundamentar isso. Só. Exato. Isso é um ponto importante que a gente está falando aqui, que tem que ser legal, tem que ser atrativo, tem que criar engajamento, mas tem que ter uma intenção. Exato. Né? E aí entra você se capacitar para isso. Né? Tem trabalhos legais, tem material produzido já que auxilia nisso.
no próprio site do Comitê Olímpico tem os materiais lá do CIEVO, né, que acho que é interessante, o pessoal dá uma olhada. No site da Confederação Brasileira de Judô tem material que contribui para isso. Vou fazer um lobby do meu próprio livro, tá lá se alguém quiser. Lógico que são dicas de atividades intencionais que complementam o desenvolvimento do judoca ali. Mas isso é um ponto importante, uma responsabilidade social, né? E pensando nisso, avançando um pouco na linha do tempo, né? Quais os principais cuidados na preparação física de jovens atletas? Tá? Então, assim, é um ponto assim. Vamos pensar agora o cara que já está engajado, que já subiu na linha do tempo ali. Sim. Né? Quais os principais cuidados ali na preparação física deles? Cara, eu acho que o que mais me assusta é o volume de treino, né? Você conseguir realmente ajustar o volume de treino, a quantidade de sessões para a faixa etária de maneira a não gerar um atleta sub-15, sub-18 já em níveis de overtraining elevados. Posso fazer um gancho aí, Bruno? Saturação elevada de tatame. Vou pegar o gancho disso para voltar no que o Diego vinha falando. E a preocupação seja uma especialização precoce e o treinamento precoce. Antes da gente avançar, e desculpa, foi um erro meu, tá? O que é especialização precoce para vocês? E o que é o treinamento precoce? Fala, Diego. Vamos lá. Especialização precoce, pelo menos dentro da minha visão, né, vai ter variações aqui. Ela vai envolver desde a questão do repertório motor. Então, vamos supor, o cara ele só treina aquela modalidade, só realiza aqueles gestos daquela modalidade. E aqui vale um adendo. Por exemplo, saiu uma meta-análise, não sei se foi ano passado, se foi esse ano, pegando atletas olímpicos, atletas disso. Então a gente entende que um atleta olímpico é uma alguém referência, que teve sucesso. Alguém que teve sucesso no esporte. E aí, por exemplo, nesse paper, ele começa relatando que é muito comum alguns casos de especialização precoce que deram certo, tipo Serena Williams, algumas coisas assim. Mas quando ele faz essa meta-análise, ele mostra que boa parte desses atletas, antes dos 15 anos, fizeram multisportes. Ou seja, tiveram acesso a mais de uma modalidade. Você pega, por exemplo, isso nos Estados Unidos ele é relativamente comum, esse acesso a diferentes modalidades esportivas em faixas etárias menores. Quando a pessoa faz diferentes modalidades, tem acesso a diferentes modalidades em idades menores, ela tende a aumentar o repertório motor dela. Então, o que acontece? Se a gente limita, então imagina que o meu repertório motor é como se fosse um arsenal de ferramentas. Se a gente limita esse arsenal de ferramentas só aquela modalidade, a gente tem algumas implicações aqui no longo prazo. Primeiro que às vezes você não vai conseguir contar com algumas coisas, então imagina, eu preciso fazer um salto, não sei o quê, e o cara ele só sabe fazer o gesto motor. E às vezes pode ter uma alteração de regra, tá? Que aquela especialização Exato. deixa de existir, assim, pensando além da questão saúde, a questão desempenho, Exato. né? E aí, além disso, normalmente o próprio gesto motor da modalidade, normalmente ele vai ter um impacto articular, ele tem um impacto, uma sobrecarga naquela articulação. Aí pensa que, por exemplo, se eu tenho volumes muito especializados desde cedo, cara, a chance desse atleta ele machucar antes, assim, o esporte de alto nível, ele já tem uma tendência a ser bem lesivo. Agora, se a gente desde cedo já começa a imprimir sobrecargas muito específicas, as chances são que a gente já comece a sobrecarregar já essas articulações antes. Então, esse é um ponto. Além disso, além dessa questão, tem uma questão mecânica, tem uma questão de próprio repertório motor que pode limitar até onde esse atleta vai chegar, e tem uma questão psicológica, que isso daqui para mim é o mais grave, não que isso não seja grave, mas isso daqui é o mais grave de todos. Então você imprimir muitas vezes, quando a gente fala da carga de treino especializada, a gente está falando também em cobranças que normalmente vão ser equivalente a faixas etárias que não sejam aquela faixa etária. Então, abordagens... Então, a gente tem no imaginário popular que se eu pegar o campeão olímpico e fizer o mesmo treino que ele, eu também vou ser um campeão olímpico. E eu dou o exemplo, se eu pegar o Michael Phelps, eu pegar exatamente os treinos dele e eu fizer esses treinos, eu não vou ganhar 8 medalhas olímpicas numa edição de jogos. Eu não vou nem para os Jogos Olímpicos. Provavelmente você vai para o hospital. Eu vou para o hospital, exatamente. Simples assim. Então, assim, é um erro de conceito que as pessoas têm. Então, se eu pego o cara que está no topo, faço exatamente, dou um copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V para esse atleta que está aqui com 15 anos, ele vai ser campeão olímpico. Não, você vai machucar esse atleta e você vai imprimir cargas psicológicas que são muito elevadas, que possivelmente vai levar ao abandono daquela modalidade.
Tudo bem? Então, e dentro da minha visão, isso entra essa especialização precoce. Então, com cargas de repertório motor muito específico, com cargas psicológicas que não estão adequadas àquela faixa etária. E eu acho que entra também um ponto que me assusta um pouco, é já querer definir para uma criança de 11, 12 anos como é que ela vai lutar quando for adulta. Já querer definir que ela vai ser judoca. Vai ser judoca, quando for adulto. Exatamente. Você vai jogar de seu Inagê, esse é seu golpe e você vai ser campeão olímpico jogando de seu Inagê. Isso definir para uma criança de 11 anos e ele faz 1000 repetições de seu Inagê durante a semana inteira e só faz isso e a competição é só voltada para isso. Então eu acho que aí já tem um ponto grande da especialização precoce ali que eu vejo. Ou querer que uma criança de 11 anos ganhe em todas as competições possíveis do cenário estadual, nacional, internacional e achar que isso vai ser suficiente para quando ela chegar no sênior, ela estar completamente preparada para um cenário altamente competitivo. Eu acho que assim, estamos num esporte de rendimento que tem cobrança, então naturalmente você vai ter algumas cobranças de rendimento nas diferentes faixas etárias, mas a gente precisa se preparar para adaptar essas cobranças, como o Diego falou. E uma vez que a gente quer reproduzir a cobrança do sênior no sub-11, sub-13, a gente está caminhando para a especialização precoce. Uma vez que a gente quer definir um golpe já, um Tokuyuasa, já definir um golpe que o atleta vai ser muito bom nele com um menino de sub-11, sub-13, a gente está caminhando para essa especialização precoce. Então isso vai até se a gente pegar os cursos da CBJ que fala sobre variabilidade de direções, variabilidade de kumikata, variabilidade de transição, você tem que estar preocupado com isso, né? Você tem que caminhar num outro sentido. E quando você se preocupa em variabilidade, até dentro da própria modalidade, você já se distancia um pouco do que é a especialização precoce. Às vezes ele vai estar só no judô, só dentro do tatame. Mas se você se preocupa em variabilidade ali dentro da modalidade, você já se distancia do que seria a especialização precoce. Uma vez que você se distancia de uma categoria inicial, a cobrança que ele vai ter da cobrança que você tem com a categoria final, que é o sênior, você também já se distancia da especialização precoce. Mas fazer isso num contexto de academia, onde ali tá muitas vezes o ganha-pão de visibilidade do treinador, né? Pô, um menino sub-13 ser campeão nacional para ele pode fazer com que ele tenha mais alunos. Então, equilibrar isso também no mercado, na realidade, hoje eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter mais consciência sobre essas diferenças. É um ponto, de novo, o que é sucesso naquela faixa etária. Né? A definição de sucesso é muita história que você conta, né? E culturalmente a gente acostuma, como treinador, a atribuir sucesso ao que ganha medalha, mesmo que seja precoce. Talvez isso precise ser revisto. Talvez você possa vender um outro conceito para a sua sociedade, para o seu nicho, para o seu mercado. Então esse é um ponto importante para ser pensado. Eu gosto dessa discussão, né? Estudei bastante a questão do longo prazo e eu entendo. Quando a gente fala em especialização, a própria semântica já nos ajuda. O que é um médico especialista? Né? O cara passa pela faculdade anos, aí depois ele vai fazer uma residência para se especializar em determinada parte do corpo, e aí fica um tempo desenvolvendo aquela expertise. Agora ele é um especialista. Então foi anos de construção. Então quando a gente pensa em especializar na modalidade, a especialização ela é uma etapa do longo prazo. Né? O que é precoce? Quando a gente pega essa etapa, que para algumas modalidades deve ser feita lá com 18, 19 anos, e traz aqui para 11, 12, 13, 14. Então esse é o ponto. E aí vai os fatores que vocês pontuaram. A pressão social, pressão por resultado, carga de treinamento. Eu acho que são dois problemas. É a carga de treinamento, o excesso, e o treinamento unilateral. Que aí você focar em habilidades específicas dentro de uma modalidade que tem N possibilidades. Então são dois problemas. E além disso, os fatores que são complementares ali. A questão da perda de peso, que ela influencia muito. Para mim, talvez seja o que mais torna a especialização do judô precoce, é a perda de peso precoce. Para mim, mais definir uma categoria de peso já. Exato. Para mim, esse é um fator que ele é
o maior influenciador negativo que nós temos. Sim. Tá? Mais até do que as intervenções dentro do tatame. E por último, né, os modelos aí de desenvolvimento de talento humano, eles apontam alguns caminhos. Né? Você vai ter anos para desenvolver uma expertise, não vai ser desenvolvido com uma carga precoce. Né? O Phelps não se tornou o Phelps naquele dia. Ele demorou 20 anos e no começo ele não era o Phelps. Né? Então esse é um ponto importante. E aí voltando, né? E vale só, eu queria só complementar um detalhe em relação a essa temática. Por exemplo, eu concordo 100% com o que foi dito aqui. E vale a gente pensar, por exemplo, o aluno, vamos chamar de aluno esse menino mais novo, que ele vai competir. Ganhar é sempre importante, mas não é importante ganhar a qualquer custo. É esse o ponto que precisa ficar claro. É lógico que a gente vai ensinar um menino que você tem que ir lá para ganhar, ele tem que aprender. Mas o que eu quero dizer assim, você vai ensinar ele qual que é a postura que ele tem que ter numa competição. Mas não é que você precisa ganhar a qualquer custo aqui. O importante, vamos dizer, o importante é o cara ser campeão no adulto ali depois. Sabe? Do ponto de vista esportivo aqui, né? Não de formação, mas se a gente for muito pragmático, assim, o importante é o cara ser campeão no adulto. E se você quer ser campeão no adulto, aqui, cara, você não precisa ter essa cobrança gigante aqui. Você precisa ensinar ele a gostar de competir, qual postura que ele vai ter na competição, trabalhar o psicológico dele, não ficar tão... Tem outras coisas que você vai ver aqui que vai envolver desde do número de competições até a cobrança que você vai ter dele. Você ajuda ele a ter vontade de ganhar. Você mostra, cara, você tem que ter vontade de ganhar, mas se ele não ganhar, você dá um suporte para que ele não se frustre tanto. Mas ele não pode perder a vontade de ganhar. Exato. Desde pequeno. Porque ele logo ele vai perder a vontade de competir. Sim. Depois. Em cima disso, nós fizemos uma discussão recente, até muito motivada aí pelo programa do Comitê Olímpico de Coach Developer, né? Dentro da nossa... Desenvolvemos um programa de mentoria lá com o grupo. E a gente traçou uma filosofia de trabalho para seleções. Porque esse é um ponto importante, foi uma discussão. E a gente chegou a palavras-chave para cada etapa. Então, para nós hoje, o Sub-13 e o Sub-15, qual que é a intenção? Paixão pela modalidade. Que é isso, desenvolver a paixão pela modalidade. O Sub-18 é educação para o alto desempenho. O Sub-21 é desempenho. O adulto é resultado. Então, quando a gente nomeia, né, a etapa, fica bem mais claro. Fica mais fácil também de entender quais são as intervenções. Espera aí, eu tenho que cobrar que ele ganhe no Sub-15 o que ele goste. Né? Eu tenho que dar elementos para que ele vença no momento do resultado, mas para que ele goste, para que ele se apaixone. Então, isso foi uma preocupação que a gente discutiu internamente e criou esse roteiro filosófico. Olha, aqui é paixão, aqui é educação para o desempenho, aqui é desempenho, aqui é resultado. Então, assim, pensando nessa perspectiva de longo prazo. O que é muito coerente com o que se tem de material de treinamento em longo prazo, faz muito sentido isso. Sim. E aí volta, né? Quais os cuidados, né? O Bruno tá falando, desculpa, Bruno, te cortar, porque eu precisava voltar na especialização precoce. Mas foi importante pontuar isso, porque uma vez fica mais claro de entender por que a gente precisa ter tanto cuidado com o volume de treinamento, né? Então a gente vê hoje atletas sub-15 já perdendo a paixão pelo esporte, já perdendo a vontade de competir. Muitas vezes por um excesso de treinamento. Muitas vezes por uma criança que faz 15, 16 sessões na semana, quanto 10 sessões já podem ser mais do que suficientes, né? Não precisa chegar em 15, 16. Então o volume de treinamento é algo que me preocupa. E aí muitos vão trazer aquela ideia das 10 mil horas, né? Se eu bater logo aquela ideia de 10 mil horas para chegar a ser um expert, com 18 anos eu já sou um campeão olímpico, né? Lembrando que o Issurin desconstruiu isso há alguns anos nas lutas, tá? Sim, mas a gente ainda se apega muito a esse conceito, né? Se você morrer antes, você não bate as 10 mil horas. Vale esse mas detalhe. Muitas pessoas se apegam, pô, eu preciso ter as 10 mil horas para ser um expert. E às vezes se você pega o artigo na essência lá das 10 mil horas, é 10 mil horas com muita qualidade. Exato. Então, com 15 sessões por treino, será que você vai ter 15 sessões com muita qualidade para uma criança de 15 anos que tem dificuldade de ter atenção sustentada ali com o máximo de eficiência? E hoje, numa sociedade que as crianças têm 2 segundos na tela ali, onde a atenção já se perde muito mais rápido do que era anteriormente. Então, o volume de treino é algo que me preocupa, algo que a gente está tentando equilibrar e não tem uma receita de bolo, né? A gente tenta ir um pouco pela coerência da progressão de treino. Então, um sub-13 3 vezes por semana
em algumas situações 5 vezes por semana, com uma prática de 1h30, 1 hora no máximo. Né? Um sub-15, 5 a 7 sessões, às vezes 9 sessões, dando aí 1 a 1h30 por sessão. Um sub-18 já chegando a patamares de 12, 15 sessões. É uma ideia de tentar fazer progressões, né? Sabendo que no adulto ele pode fazer a 16, 18 sessões. Um ponto que a gente precisa lembrar também, né, da especialização é que um sub-13, um sub-15, ele não tem a necessidade de estar especializado. Ele pode estar praticando outra modalidade. Sim. Isso, na verdade, é muito bom. Sim. Que ele esteja jogando uma modalidade coletiva, fazendo uma natação, ou aí começar a direcionar para uma modalidade próxima. O pessoal do judô faz para o jiu-jitsu e tal. Então, isso é um ponto importante. Isso é o treinador entender que nessa faixa etária ele fazer outras modalidades é importante e é positivo. Né? Como um complemento, até como preparação desportiva. E aí tem que ter uma equalização. Né? Aí você não vai poder ter as 7 sessões do sub-15 mais 3 sessões de natação de 2 horas. Né? E a gente tem alguns parâmetros de quantidade para a semana, né? De carga para a semana. Vocês têm alguma coisa sobre isso? Número de horas treinada na semana. Então, é o que a gente está tentando organizar lá no SESI, né? Porque assim, a gente tem essas diferentes classes, em diferentes polos. Então a gente tenta no sub-13 fazer ali 3 a 5 sessões, mas geralmente a média está em 3 sessões. O sub-15 você já progride para 5 a 7 sessões, a média vai estar em 5 sessões. Então, atletas ou alunos que têm um desenvolvimento um pouco mais precoce, você consegue trazer um pouquinho mais sessões, então é importante ter as métricas de desenvolvimento, né? Pico de velocidade de crescimento, mas o atleta ainda num desenvolvimento puberal um pouco mais retardado, você precisa ter um volume um pouco menor, porque ele está numa fase ainda muito sensível do crescimento. O sub-18 você já progride ali para 7, 9, 12 sessões, e o sênior mais. Então eu penso muito em relação à frequência de treino, porque a frequência de treino ela vai dizer muito pra gente qual que é o tempo de recuperação, né? Então você ter 3 sessões na semana para um sub-13, você tem ali 48 horas de recuperação entre uma sessão e outra. Isso para o sub-13 que não tem um estado hormonal ainda propício para uma recuperação adequada, porque não tem testosterona, não teve puberdade, pode ser mais coerente ali para a fase. Então a ideia é tentar trazer um pouquinho dessa coerência com o desenvolvimento da puberdade ali, com o desenvolvimento infantil. A gente tem um dado, né, antes de você, não sei se vocês conhecem o artigo, que aponta que o número de atividades, né, a quantidade de horas de atividade física de uma criança, de um adolescente, em relação à idade cronológica. Então, se ele tem 9 anos, por exemplo, o máximo que ele pode fazer de atividades extra na semana são 9 horas. Né? Pensando assim, na educação física escolar, em todas as atividades que são de ordem corporal. Quando passa dessa quantidade, o número de lesões ele alavanca para mais de 70% de mais lesões. Então, assim, é um parâmetro bem concreto. Né? Então, só para trazer. Só trazer um exemplo prático. Quando teve a pandemia, eu estava no Minas ainda, né? E aí trabalhava com várias modalidades. E teve algumas situações de modalidades onde você tinha crianças de 12, 13 anos que treinavam 15, 16 horas por semana. E já tinham fratura por estresse, já tinham alguns indicadores de overtraining. Quando vem a pandemia e a carga de treinamento vai quase a zero, você vê mudanças corporais enormes, um desenvolvimento motor e neuromuscular muito grande, porque a carga de treino reduz consideravelmente, e você vê essas lesões, essas fraturas quase que sumirem por completo. Isso foi um case que a gente sentou para conversar bastante quando voltou à prática regular de, cara, isso aqui é um indicador de que a gente está passando do ponto com essa galera. Tá na hora da gente dar um passo para trás. E aí a gente teve que bater um pouquinho com a cultura da modalidade. Então, esse balanço a gente precisa conversar mais, né? A academia precisa ajudar mais os treinadores a gente conseguir balancear melhor esse volume, essa carga de treino. Eu acho que só complementando, acho que já foi discutida a relação do quanto cada um deveria trabalhar em cada faixa etária, mas eu acho que um outro ponto que as pessoas erram não é só no volume total de carga, mas é não pensar em progressão. Então, assim, a gente está numa cultura, é muito fácil e eu uso o Instagram, YouTube para ver repertórios de exercício, tá ok, pô, isso é acesso nosso. Mas o problema, o perigo, tá em quando a gente só dá um Ctrl+C, Ctrl+V,
Ou acha, por exemplo, igual eu falei, se o medalhista olímpico faz esse exercício, se eu aplicar esse exercício para esse jovem atleta aqui, ele vai ficar igual medalhista olímpico. Isso é um erro conceitual. Muitos exercícios, eles têm pré-requisitos. Então, é importante que o treinador ele tenha uma lógica de progressão de exercício e que ele entenda que você não pode, por exemplo, não posso ensinar um levantamento olímpico se eu não sei agachar, se eu não sei fazer um teste, se eu não sei fazer um desenvolvimento. Não dá, é um pré-requisito. Aí, assim como eu dei um exemplo óbvio do levantamento olímpico, mas, cara, isso vai se aplicar a saltos unipodais, isso vai se aplicar a várias coisas. Então, eu vejo que as pessoas erram, muitas vezes com jovens, não só na questão do volume, como já foi bem dito aqui por vocês, mas na questão da progressão. E eu acho que é esse olhar da progressão. Então, imagina, se eu tenho que chegar nesse exercício aqui que o campeão olímpico faz, cara, como que eu desconstruo isso? O que meu atleta ele tem que estar muito bem estabelecido em termos de movimento, em termos de preparação corporal para que a gente consiga chegar lá? Eu não posso simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E nesse mundo onde a gente está com muito acesso a ver o que os outros estão fazendo e o que os outros querem que a gente veja que ele está fazendo, são coisas distintas, isso torna um pouco perigoso. Então, vale essa criticidade. A gente tem um pouco mais de criticidade, de intencionalidade na hora de organizar, selecionar o que ele está fazendo. Não só as horas, mas o que ele está fazendo aqui. Acho que você trouxe um ponto aí. O Bruno vem falando em progressão de volume, né? E até uma coisa que nós pautamos aqui, acho que o ponto, quando todo preparador físico tem uma mínima noção do que é carga, né? E aí eu vou juntar duas perguntas amarrando com o que vocês trouxeram aí, né? Você falou em progressão, então como a gente vai controlar essa progressão? Esse é um ponto importante. E principalmente como controlar a progressão já no treino de tatame, né? E que parâmetros que a gente tem que estabelecer para controlar esse desempenho físico? Pergunta aí para vocês dois. Fala, Diego. Acho que elas estão atreladas, né? Atreladas, pode falar. Primeiro, importante só, você falou de carga de treino, a gente entender. Carga de treino ela é composta por volume e intensidade. Então é importante que a gente tenha a noção dessas duas coisas. Então, volume, para quem não está habituado, volume é quantidade, intensidade ele está relacionado à qualidade daquilo que eu faço. Então, vamos trazer para a musculação, fica um pouco mais fácil. Então, se eu faço 10 repetições, 3 séries de 10 repetições, isso daqui é o volume, então a quantidade de repetições que eu estou fazendo. Se eu estou agachando com 50 quilos, 100 quilos, isso daqui está relacionado à intensidade. Então, a carga e a velocidade com que eu desloco aquilo, ou seja, a potência que eu estou gerando, isso está relacionado à intensidade. Nas lutas, muitas vezes a gente tem dificuldade para controlar essa carga externa. Eu não consigo controlar exatamente qual que é a força que eu faço em cada puxada. Muitas vezes, quantas vezes eu estou fazendo força. Então, essa é uma dificuldade nossa que a gente tem pela natureza. É difícil estabelecer um parâmetro, né? Exato. Então, a gente tem parâmetros de carga interna, tudo mais, o volume, quantidade de tempo que você está fazendo de cada atividade, isso a gente consegue controlar. Mas é diferente, por exemplo, da natação ou do atletismo, que é muito mais controlado. Mecânico, né? Exato. Então ele faz tantos tiros nessa intensidade, a cada tanto tempo você vai fazer 10 tiros. Como é um randori numa intensidade de 80%? Exato. Né? Essa é a dúvida. Esse é o ponto. Aí, dito isso, essa dificuldade que é a natureza da própria modalidade, então isso daqui está relacionado à carga externa. Então a gente tem essa diferença do que é carga externa, do que você prescreve, propriamente dito, e o que é carga interna, como a pessoa responde àquele treino. Então eu exemplifico, por exemplo, se eu pegar um atleta olímpico, se eu pegar minha mãe, se eu passar o mesmo treino, vamos supor, faz 2 RMs no agachamento, o atleta olímpico vai ficar mais forte, minha mãe vai ganhar 3 hernias de disco. Ou seja, a carga externa foi igual para os dois, mas a carga interna foi completamente diferente. Obviamente, eu dei um exemplo meio esdrúxulo, mas dentro de uma mesma equipe isso também acontece, tá? Você tem pessoas que vão responder de uma maneira distinta como elas fazem. Então, nesse sentido, um controle de carga ele vai envolver um controle de carga externa e um controle de carga interna. Então, o que você está prescrevendo no treino, e aqui dentro do tatame, mesmo que a gente não consiga controlar exatamente qual a força, você consegue saber quanto tempo de randori está fazendo. Mesmo que você não consiga controlar exatamente a intensidade, você pode direcionar, aqui você vai fazer uma intensidade alta, agora você vai fazer um randori mais solto. Então, qual o volume do que você está prescrevendo? Esse é um ponto importante. Quando a gente pega, por exemplo, se pega corrida de rua, se pegar um atleta amador ali, corre 5 km na USP no fim de semana, ele vai te falar quanto ele corre por semana. Você pega muitas vezes um atleta da seleção brasileira, você fala para ele, quanto você faz de randori na semana? Quantos minutos de randori você faz na semana? Muitos deles ele não sabe te falar. Cara, isso é um problema, entendeu? Então, isso daqui é carga externa, então o que você prescreve. E a gente precisa ter indicadores de carga interna.
Carga interna é como a pessoa responde. A gente tem medidas mais fisiológicas, então você pega, por exemplo, pela frequência cardíaca, você tem o TRIMP, por exemplo, um indicador de medida mais fisiológica, ou a gente pega pela própria PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, que vai ser um indicador de intensidade, quando a gente multiplica pelo tempo de treino, vai dar a carga interna. E eu gosto, já entrando meio que em monitoramento de treino, eu gosto de um bom sistema de monitoramento para a gente tem carga interna, carga externa, recuperação e desempenho. Eu gosto de ter esses 4 elementos aqui. Então, a gente medir a recuperação de alguma maneira, seja pela variabilidade de frequência cardíaca, sono, WB, TQR, enfim, N questionários que você pode aplicar, mas saber dia a dia, o cara tá bem recuperado ou não tá. Se ele não está bem recuperado, precisa ajustar, né? Então, e indicadores de desempenho, que aí vão estar relacionados a capacidades motoras, ou, por exemplo, capacidades, pode ter semanal, vamos supor, capacidades que são sensíveis à fadiga, tipo potência, por exemplo, ou capacidades motoras que são relevantes para a modalidade, aí você vai fazer num período que seja distante, que você espera que tenha alguma melhora. Então, um sistema de controle de carga, eu gosto de envolver esses 4 parâmetros, e esses são coisas que eu acho interessante de se monitorar. Pô, você tocou num ponto que eu gosto muito de discutir, né? Monitoramento de carga. E algo que eu tenho tentado deixar um pouco mais factível para os treinadores conseguirem atuar e realmente controlar de uma maneira um pouco mais rigorosa, vamos dizer assim, o processo de treino que eles prescrevem, eles controlarem o tempo em cada meio de treino, né? Meio de treino seria o conjunto de exercícios que a gente tem, né? Então, quanto tempo que eu fico fazendo randori, quanto tempo que eu fico fazendo Uchikomi, dentro desse Uchikomi eu divido quanto tempo de Ashiwaza, quanto tempo de Koshiwaza, quanto tempo de Tewaza. Por que fazer isso? Porque o Ashiwaza tem um desgaste fisiológico menor do que um Tewaza e Koshiwaza. É um estudo bem antigo aí já do judô. O tempo de randori, teve um estudo que a gente fez no Minas, nós mostramos que quanto mais tempo de randori ele fizer, maior o dano muscular. Se ele tem mais dano muscular, a recuperação dele fica pior, eu tenho um impacto na sessão subsequente. Então, controlar o tempo de randori pode ser uma variável importante. Quanto mais tempo de randori, geralmente maior a PSE. Dentro desse randori, eu subdivido ele de uma maneira contínua, de uma maneira intervalada. Esse intervalado eu peço que ele faça mais ações, eu coloco no modelo de Golden Score, onde vai ter uma, 2, 3 ações. Então, registrar um pouquinho o que eu prescrevo de uma maneira mais elaborada, o tempo que eu fico em cada tipo de treino, e principalmente esse controle do randori, o tempo total de randori, é uma medida que já dá um direcionamento bem legal do controle de progressão no tatame, né? Então, por exemplo, o nosso sub-13 e o nosso sub-15 tem uma sistematização de segunda Ashiwaza, terça Newaza, quarta Tei Koshi, quinta Newaza de novo e sexta um Renha com um acumulado. Quando você tem uma progressão dessa que ela é cíclica e ela muitas vezes é constante ao longo do tempo do ponto de vista de conteúdo programático, você já tem 2 sessões ali, Newaza que não tem queda, você tem um dano muscular melhor, você ajuda na recuperação, você tem uma diferença ali entre a Shi e Tei, então a quarta é o dia mais forte da semana, sexta-feira você consegue ter um pouco mais situacional, você já ganha em variabilidade, você já perde um pouquinho essa ideia da especialização precoce, você já atua um pouquinho no controle de recuperação, mas não quer dizer que você tem que fazer assim. Você pode brincar com essas diferentes demandas, mas entendendo qual que é o impacto fisiológico daquele modelo de treino, daquela subdivisão. Isso aqui não é a única forma de prescrever, claro, né, no judô. Esse é um exemplo. E se eu controlo o tempo de randori, faço uma progressão na semana 1. Primeira semana, primeiro dia 10 minutos, 20, vou fazendo a progressão de volume. Na segunda semana, fiz 100 minutos de randori nessa semana, vou progredir para 120. Eu também tenho uma forma de fazer um controle de progressão ali, fazendo uma inferência, esperando que ao eu progredir esse volume de randori, eu estou adaptando o meu sujeito a suportar mais dano muscular, a recuperar melhor e propiciar que o sistema neuromuscular não sofra tanto e conseguir se adaptar nessa carga. Então não adianta eu chegar na primeira semana de treino e querer reproduzir o treino do Japão. Fazer 10 randoris de 10 minutos na primeira semana de treino, porque eu vou demorar 6 semanas para recuperar dessa única sessão. Então, controlar
esses simples parâmetros do que eu prescrevo ali dentro da sessão já é um bom indicador. E aí, quando você tem uma percepção de esforço, pensando numa academia aí onde não tem muito instrumento e é o treinador fazendo tudo, a percepção de esforço já te dá um indicador. Você faz a média do grupo, você já tem uma certa oscilação. Isso num papel você já consegue acompanhar, você não precisa ter muita tecnologia, né? Então, o problema está nas classes iniciais, quando pensa em carga interna, é ensinar a criança a usar a escala de percepção, né? Aí vai no aprender a treinar, né? Exato, Aprender a treinar. Faz parte do Então, aprender a treinar. Como é que o treinador vai ensinar ela a usar essa escala de percepção e ela a se auto-perceber? Vai ter uma dificuldade aí. Mas se ela, desde da idade inicial, já se acostuma com isso, quando ela chega no sub-18, já está alinhadinho ali e você já consegue controlar com mais eficácia. Então, Deixa eu só falar duas coisas rápidas aqui. Eu sei que já foi meio palestrinha no último. Eu juro que é mais rápido aqui. Queria chamar a atenção para 2 pontos. Carga externa, o que a gente prescreve, muitos dos treinadores têm uma resistência a anotar. A gente tem registro de treinador de atletismo no final de 1800, registrado o treino dos caras. Treinador de natação no começo de 1900, não tinha Excel, não tinha nada. Então, assim, isso Tudo é um ponto registrado. básico que deveria fazer parte da nossa profissão. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu queria só deixar registrado que existe uma relação inversa de volume e intensidade. Isso não é claro nas lutas. As pessoas acham, eu quero aumentar a intensidade do treino, então eu vou aumentar o tempo de luta. Eu vou dar mais luta. Não quer dizer que vai ser mais E aí, na intenso. prática, o que acontece? Pensa o seguinte, é impossível você correr a maratona na mesma velocidade que você faz os 100 metros. É impossível, fisiologicamente não dá. Aí, na prática, é muito comum você ver um cara que faz um volume grande de luta. Aí, no primeira luta na competição, o antebraço do cara trava, já fica todo empedrado. Ele fala, pô, eu treino pra caramba, mas, cara, na primeira luta aqui eu sinto. Por que você sente? Porque você nunca treina na intensidade da competição. E a gente consegue, por mais que a gente não tenha controle, a gente consegue controlar ambientes. Você consegue fazer uma competição simulada na sua academia, colocar uma arbitragem. Sim. Aí você fazer uma sessão de treino com volume menor, mas você sabe que a intensidade vai ser alta, porque você controlou o ambiente de forma a ter uma expressão, o cara ele vai fazer força ali. Então, assim, a gente não tem os treinadores no dia a dia, muitas vezes não tem essa noção tão clara que existe uma relação inversa e eles só manipulam a variável volume. Eles aumentam a carga de treino, aumentando sempre volume. Eles nunca trabalham com aumento de intensidade. E aí, na prática, você tem atletas, treinadores que trabalham numa intensidade aqui e a competição está aqui. E eles não entendem porque o atleta cansa na competição. E Então, ele tenta resolver aumentando o volume Exato. de novo. Eu só queria deixar isso registrado. Eu Mas é precisava muito importante, falar foi isso. importante. Queria só falar isso. tentar resumir aqui, fazer um apanhado assim pro treinador. Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto é eu entender o que é carga externa, que é o que eu proponho. Exato. Correto? O que eu prescrevo. Exato. Quando a gente fala de um parâmetro cíclico ou peso, tá tranquilo de quantificar. A dificuldade que nós estamos falando é como fazer isso no tatame. Exato. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, número 1, registrar e quantificar. Às vezes pode ser muito difícil num primeiro momento o treinador já conseguir ter clareza da relação volume-intensidade. Mas o ponto inicial é o que eu espero daquele estímulo e o quanto aquele estímulo percentualmente é importante. Ok, treino técnico e tal. Talvez aí um próximo passo seja ele estabelecer zonas de intensidade para esse exercício do tatame, né? O que a gente está conversando. E aí sim, entender como é que eu vou dividir essas intensidades ao longo do tempo, de acordo com o meu programa, de acordo com a demanda, às vezes, do meu grupo. E por último, eu preciso entender como que os atletas estão respondendo a ela. Eu preciso ter a carga interna, né? Que aí, no caso, nós utilizamos muito da PSE, porque é um método barato e simples de fazer, mas tem parâmetros fisiológicos melhores. Então, acho que um primeiro passo para o treinador é entender bem o conceito de carga, né? Para o preparador físico, para o treinador, e registrar. Registra, começa a marcar qual é a quantidade de cada coisa que você está fazendo, o volume disso dentro do seu programa, para depois você poder equalizar. E o engraçado é que nós estamos falando de preparação física há quase 1 hora, a gente não saiu de dentro do tatame, a gente não foi falar ainda dos métodos alternativos. E acho que nem vai dar tempo. Pô, desculpa aí, foi meio... Mas deixa eu pontuar um negócio. A carga de treinamento, ela direciona para onde vai a adaptação, né? Então, se eu tenho mais volume e menos intensidade, eu direciono para um sentido de resistência.
Se eu tenho mais intensidade, mais volume, eu direciono para um sentido de velocidade, potência e força. Então, isso se aplica dentro do tatame. E aí, entender que a combinação que você faz de volume e intensidade vai direcionar a adaptação, faz a gente perceber que, às vezes, o nosso aluno, o nosso atleta, ele está caminhando para um sentido de adaptação que eu tô conduzindo ele. Exato. Pelas combinações. Então, a gente precisa entender um pouco melhor isso. E aí entra também, né, que eu acredito que, não sei se está claro para quem está ouvindo, para mim está claro na fala de vocês, que a preparação física ela está diretamente atrelada ao treino que está fazendo no tatame. Sim. Não dá para um treinador, eu vou contratar um preparador físico, porque o que eu entendo que se eu dou treino para o copo no tatame, é ele que vai fazer a preparação física também. Se eu jogar um pouco de água fora aqui, sobrou menos água para lá. Mesma coisa se eu jogar lá, sobrou menos água para cá, e demora para encher. Então, congregar e conversar e ter esse registro é uma condição mínima para ter um programa de preparação física. Senão vai ser trabalhos concorrentes. Exato. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto, esse ponto da intensidade nas lutas, né, no judô, para nós que estamos num cenário internacional, a gente percebe que o déficit que a gente tem nunca é do volume de treino. É da intensidade. É da intensidade. O nosso atleta ele consegue tolerar uma alta intensidade por um bom tempo. E a partir de um dado momento, o nível de ações dele cai, o nível cognitivo cai, ele vai para o automático, porque ele é muito acostumado a lidar com o volume. Né? E chega lá fora, o que é proposto para ele, a dança é outra. Né? Ele treina na valsa e dança samba. Sim. Então, assim, é um ponto importante. E aí entra muito no que vocês falaram, de manipular essas variáveis também. Não é que o indivíduo que corre os 400 metros rasos, ele também treina treinos longos. Mas ele tem que treinar os 400, ele tem que treinar a saída do bloco. Então, o indivíduo que vai lutar o judô, que é um estímulo intermitente, né? Que é toda hora você correr 40 metros e voltar, correr 40 metros de novo, não adianta só você correr uma maratona. Exato. Senão você vai melhorar alguns indicativos que são importantes, mas não todos. Exato. Então, entender bem esses parâmetros acho que é um divisor de águas para o treinador. Ter na proposta de trabalho dele momentos que ele lide com outra a demanda da luta, né? Então isso é um aspecto importante e vai muito no que vocês falaram. Nem sempre é possível fazer uma combinação, simular a competição exata, mas é possível criar exercícios que simulem aquelas demandas. E aí como que eu vou dividir isso no meu programa? E pegando um pouquinho aí dos métodos para a preparação física extra tatame, acho que dentro do tatame a gente pode discutir umas 8 horas e vai ter conteúdo. Os principais métodos indicados, se eu pegar o meu atleta sub-18, sub-21 e falar para ele, cara, vai para o CrossFit que você vai melhorar, vai ser uma boa escolha de preparação física, e quais caminhos aí que a gente tem para complementar a preparação física no judô? Bom, vou começar falando. Primeiro, que eu acho importante ressaltar, pode parecer novamente uma trivialidade, mas é importante deixar claro o que é uma preparação física para o judô. Porque eu vejo que para os treinadores e para os atletas não é tão claro. Muitos, igual você falou, fazer o CrossFit para o judô. As pessoas acham que fazer uma outra modalidade, que é uma modalidade genérica, ele está fazendo uma preparação física. Deixa eu cortar para não parecer que eu estou falando mal da modalidade. Não, eu entendo o CrossFit como uma modalidade esportiva muito legal. Tá? Eu ia dar exatamente. Só para deixar claro. Eu ia dar exatamente. Se eu fizer, por exemplo, boxe e judô, eu estou fazendo uma preparação física para o judô? Entendeu? Que são duas modalidades que são diferentes. E nada contra o bom. Assim como treinar LPO e treinar judô. Exato. Exatamente. E aí, então, quando a gente pensa em uma preparação física para o judô, então, lógico que o CrossFit ele vai melhorar a força, vai melhorar a resistência, vai melhorar a potência legal. Você tem várias coisas de repertório motor que vão te ajudar. Isso é interessante. Mas ele não é específico à modalidade. Quando a gente pensa em preparação física para modalidade, cara, não adianta você fazer o treino funcional da academia, não adianta você ir no treino de fitness fazer o mesmo treino do cara que quer sair no verão na praia, ou não adianta você querer fazer um crossfit. Você precisa fazer uma preparação física específica à modalidade. E o que é uma preparação física específica à modalidade? Só a gente ficar no tatame treinando? Não. Uma preparação física à modalidade, ela tem que entender primeiro quais são as capacidades determinantes daquela modalidade. Então, o que é relevante? A resistência de antebraço é importante, aí força, tanto dinâmica quanto isométrica de membros superiores são importantes, potência de membros inferiores são importantes, rotação de tronco é importante. Então, você vai começar a colocar os elementos. Isso ele é relevante nessa modalidade. A minha preparação, ela tem que preparar para isso. Ela vai considerar o seu calendário competitivo. Quando que eu preciso estar no auge
dessas coisas importantes. Eu tenho minha competição principal aqui, a outra aqui, beleza. Então você vai organizar cargas que vão te facilitar esse ordenamento. Eu tenho um mapa de como eu vou fazer para conseguir chegar no auge dessas capacidades aqui. Isso nenhuma modalidade genérica vai te dar. Então isso é uma preparação física para a modalidade. Então isso daqui tem que estar muito claro. Se você faz qualquer outra coisa genérica, você pode melhorar algumas capacidades básicas, mas isso não vai te levar ao mais alto nível. Então, isso tem que ficar muito claro aqui para todo mundo que está vendo. Bom, fala aí, já me alonguei um pouquinho. Cara, vou complementar e eu acho interessante o que você falou, que assim, as outras modalidades, elas não estão organizadas para desenvolver o judô. Elas estão organizadas para desenvolver a modalidade. Então, complementa, mas não é voltada para tal, né? Então, esse é o ponto-chave. E aí, como é que eu penso e como é que eu distribuo a preparação física dos atletas? Eu penso primeiro em meios de treinamento, né? Eu tenho meios de treinamentos básicos / gerais, os direcionados e os específicos, né? E aí, quando eu penso em treinamento de força, em movimento, exercícios básicos como agachamento, como supino, como remada, eles são elementos essenciais onde eu consigo colocar carga e desenvolver uma força geral. Mas vai ser importante para a luta, mas não é o suficiente para tudo que eu preciso ali na luta, né? Aí quando eu vou para os direcionados, eu caminho para mais próximo das capacidades que são determinantes, produção de potência de membro inferior ou de força máxima de membro superior, como você bem falou. E aí eu vou precisar ter elementos como o levantamento de peso olímpico, que é um único eixo, é eixo vertical. Então, assim, ele ajuda no desenvolvimento de potência, mas ele não resolve todo o desenvolvimento de potência de todos os golpes. Então, o LPO entra para mim como meio direcionado. Eu vou precisar ter giros usando medicine ball, usando elástico. Então ele se direciona para um desenvolvimento de potência onde já tem rotação de tronco, que é importante para o judô, como você falou. Quando eu penso em específico, é mão no kimono. Eu conseguir produzir carga botando a mão no kimono. É um Uchikomi força, é um Uchikomi com resistência externa mais acentuada, é um treinamento intervalado com a mão no kimono. Aí eu caminho para a especificidade, que é tentar botar mais gesto técnico. E como é que eu faço isso dentro da preparação física ao longo do ano? Eu distribuo percentuais. Uma fase de acumulação, eu tenho 60% mais de desenvolvimento de força em exercícios básicos, 30% de LPO, 10% de específico. Uma fase de transformação, pensando no modelo de ATR, né? Uma fase de transformação, eu reduzo um pouco... E o Issurin volta pra conversa. Ele nem tá aqui, não tem como não falar dele, né? Mas aí eu reduzo um pouco o percentual de básico, então eu faço menos força máxima com supino, com agachamento, por aí vai. Eu dou mais ênfase em LPO, que ainda assim não resolve todo o problema do judô. E aumenta um pouquinho do específico, o físico técnico, vamos dizer assim. E aí, quando eu tô pensando em competitivo, em realização, nas 3-4 semanas pré uma competição muito importante, eu preciso ter 80% de mão no kimono, de preparação física ali dentro do tatame. E aí, mas eu não deixo de lado o básico, não deixo de lado o LPO, não deixo de lado esse direcionado. Então eu vou mudando esses percentuais de distribuição desses meios de exercício. E aí o LPO não é método, né? O LPO é uma das possibilidades de organização de exercício que eu posso utilizar. O método passa a ser se eu vou dar ênfase para força, se eu vou dar ênfase para... Como é que eu vou organizar a carga para dar ênfase para força máxima, para potência, para velocidade, por aí vai. E eu posso usar só diferentes métodos usando só exercícios básicos, diferentes métodos usando só LPO. Então eu vou distribuindo isso ao longo da temporada. Mas esses elementos, esses 3... gerais, direcionados e específicos, vão estar sempre presentes no planejamento, em diferentes percentuais de distribuição. Legal. Pessoal, a gente teria muita coisa para falar. Não deu nem para entrar aí no quanto a perda de peso, o controle de peso corporal interfere nessas variáveis. Vai ficar para um outro momento. Acho que foi bem bacana aí. Trouxe fazendo episódio 2.0 aí. Trouxe algumas informações que são importantes, né? Às vezes o conceito é claro para quem está lá dentro e ele é um pouco nebuloso ainda para quem não está passando, e a gente precisa trazer mais informações. E por isso, eu queria que vocês deixassem aí fontes de consulta, de material para os treinadores, para aquela pessoa que se interessa mais em se aprofundar nessa questão da preparação física. Que fontes aí de conhecimento que a gente tem, que vocês podem indicar para o pessoal que está assistindo? Eu recomendo muito o livro que foi organizado pelo professor Emerson Franchini e pelo Tomás Herrera, que é de preparação física nas modalidades de combate. Tem em download gratuito, se eu não me engano, no site do... Não lembro se era Asian Martial Arts. Depois eu passo o link do site da revista. Basicamente teve um periódico, uma edição especial dessa revista.
que eles fizeram um compilado de informações para modalidades de combate. Então você vai ver várias coisas ali de fisiologia de cada modalidade, incluindo de judô, para teste É um de material força, em inglês, né? Exato, é um material em inglês. Aí, cara, tem várias referências de diferentes testes de motores. Para mim, quando a gente pensa em especificidade, pensa em entender parâmetros para diferentes modalidades, eu acho que esse livro ele resume muito o que tem na literatura hoje. Então eu deixo essa recomendação. Falar de material para judô e não falar do Emerson Franklin é quase impossível, né? Então, assim, tem vários livros hoje dele, né, que ajudam muito a gente principalmente em português, né, a organizar melhor. Então, um livro que já é bem antigo dele, do Del Vecchio, né, sobre preparação física para atletas de judô. A própria organização do livro que ele tem em treinamento esportivo voltado para o judô já traz vários capítulos sobre diferentes áreas, né, que complementam aí o judô. Mas os materiais da CBJ, né, as certificações da CBJ já dão uma boa direção pra gente. E aí eu falo do meu, né? Jabá. Se quiser, pesquisa lá, Ideal Performance. Eu tenho um curso de preparação física para atletas de judô. E aí eu ajudo também um pouquinho a galera a entender de uma maneira um pouco mais fácil esses conteúdos. Eu acho que tem 2 livros que a gente, nesse episódio, vale a pena recomendar, que é do treinamento para crianças também, do Rigolin, né, que acho que vale a pena, e o de longo prazo da Maria Tereza Bomme, assim, são 2 livros que vão fundamentar essa questão do que a gente vinha falando da preparação a longo prazo também, para quem quer aí mais informações. Acho que veio aqui, valeu a pena citar os 2. Mais um também, você falou que usa o modelo de ATR, aí tem um livro especificamente de Zorin de periodização em bloco, que ele fala especificamente do modelo de ATR, um modelo que eu gosto, acho que se encaixa bem na realidade competitiva hoje, na realidade né? competitiva de hoje, acho que fica essa recomendação aí também. Bom, muito legal. Pessoal, agradeço vocês de terem vindo. Acho que foi bacana. A gente vai ficar com um gostinho aí de precisar de mais assunto. Vocês continuam a conversa aí no caminho, que eu sei que vai render bastante fruto. Agradeço e peço para que vocês se despeçam e deixem os contatos de vocês aí para quem quiser saber mais sobre os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Bom, quem quiser me seguir no Instagram é Diego_Souto_Morini. Eu costumo postar bastante vídeo relacionado à preparação física e modalidade de combate. A gente tem nossa escola também lá na Brasil Lutas, que é sobre educação continuada para modalidade de combate. Então, quem quiser, tiver interesse aí no tema, fica à vontade para seguir a gente. Bom, meu Instagram é o @bruno.teobaldo. Lá também eu tento postar alguns conteúdos relacionados à preparação física, né? Tem um pouquinho ali do meu dia a dia no SESI, mas eu também tenho um canal no YouTube, que é a Ideal Performance. Lá eu trago alguns vídeos explicando alguns estudos, né? Tento trazer um pouquinho aí, facilitar um pouquinho o caminho de entender estudos científicos sobre diferentes áreas do treinamento esportivo, né? Não falo só da preparação física voltada para o treinamento de força, mas tudo que complementa aí o rendimento esportivo. E ali no meu Instagram vai ter mais canais, onde quiser entender um pouco mais além do meu YouTube, tem outras possibilidades aí para me conhecer. Legal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente espera que tenha sido enriquecedor, que te tenha despertado curiosidades aí para conhecer mais sobre essa questão da preparação física, para aprofundar os seus conhecimentos. Deixa aí nos comentários para nós o que você achou do episódio, que pontos você concorda, discorda e que outros assuntos você gostaria de ver debatido aqui. Além disso, que convidados você gostaria de ver a entrevista e que possa contribuir para a sua formação profissional. Sigam as redes sociais da CBJ, que é o Judô CBJ e Educacau CBJ. Arigatou gozaimasu.